É saber que você está fazendo a obra de Deus, é saber que você está contribuindo com salvações de pessoas que estão vagando pela existência, muitas vezes como zumbis, precisando serem alcançadas, e precisa de você. Uma contribuição que você mesmo ache que é pequena, que você não pode fazer muito, ou que você não possa acrescentar muito, porque você conhece pouco a palavra de Deus. Uma palavra só que você diga, você pode salvar vidas, pode fazer um diferencial na existência de pessoas. Então nunca vai ser desprezado, entende? Você também é importante nessa obra do Senhor. E cada dia que você se disponibiliza a levar esta palavra, Deus vai lhe motivando, Deus vai lhe capacitando. Eu me lembro quando, na formatura da minha faculdade, e eu fui designado para falar naquele culto de ação de graça. Meu Deus do céu! Primeiro, que eu não tinha embasamento nenhum. Segundo, eu não tinha legitimidade de falar, porque eu era, naquela ocasião, ainda perdido. Mas fui lá falar, meu Deus do céu, que fiasco. Era tímido, era o envergonhado, não tinha domínio do que falar, não sabia o que falar, até que decorei um texto grande para falar, como se fosse de improviso, e chegou naquela hora, o nervosismo era tão grande que eu nem soube o que falar. Me tremia tremendamente. Foi um fiasco, uma vergonha. Então é bem assim. Depois de formado, fui convidado em algumas ocasiões, quando voltava da minha residência lá em Porto Alegre e chegava na capital aqui de Alagoas, em Maceió. Então, fui convidado algumas vezes para falar em rádios, dar entrevista sobre alguns tratamentos modernos naquela ocasião. E lá no início começava a tremer e falava aquele exaustivo para quem estava ouvindo. Né, também exaustivo. E hoje, até hoje, eu falo então, de vez em quando assim. Mas já me aperfeiçoei na forma de falar. Mas não importa se você fala muito nem, então. Mas o que vale é a essência do que você fala quando se fala a palavra de Deus. Aí o que vale é a genuína palavra. Um pouquinho que seja, sabe? Já é capaz de transformar vidas. E à medida que a gente vai falando, levando essa palavra, à medida que a gente vai se corrigindo, a gente vai pegando fluência também. E à medida que a gente também vai fluindo na palavra, vivenciando a palavra, corrigindo nossas arestas de vida nos caminhos retos, o próprio Espírito Santo, depois que você é batizado, ele derrama a vontade dele no seu próprio espírito e lhe chega o que falar. Agora mesmo, por exemplo, sentei aqui e não tinha absolutamente nada preparado para falar. Mas a gente chega e já pede, meu Deus, que eu. Aliás, já ontem à noite, quando eu estava em oração, eu pedi ao nosso Deus, meu Deus, que eu fale amanhã o que o Senhor deseja que eu seja como seu instrumento, que eu fale. E alcance aquelas vidas que o Senhor tem como propósito alcançar.
Porque a palavra de Deus, seja por quem quer que ela seja falada, mas se ela está legítima, ela alcança vidas, ela segue um propósito, ela é imbuída de um poder do Espírito Santo, pela própria presença do Espírito Santo, salvadora e transformadora de vida. Então, você é aproveitado, sabe, na obra do Senhor. Não se autoqualifique como incapacitado de levar esta palavra. Eu estava conversando não faz muito com assistente social Josiete Cardoso, falando sobre o esposo dela, o companheiro dela, que ele tem um ministério de louvor e ele fala também a palavra. Mas ela dizia, ele é tímido, por isso que ele ainda fica meio acanhado para vir aqui dar uma palavra. Mas é justamente isso que o próprio Jesus, ele quer que essa timidez não seja tolimento da obra de Deus ser manifesta. Porque você viu ali naquele momento em que Jesus dormia num barco e a tempestade assolava ali com chuvas torrenciais, ondas, mar revolto, e os apóstolos que estavam com Jesus no barco, totalmente temerosos que eles iam morrer. E o Senhor dormindo ali. Acordaram Jesus e disse, Senhor, Senhor, acorda, nós estamos aqui perecendo, nós vamos morrer, o barco vai naufragar, olha as ondas, olha a tempestade. E Jesus acordou e disse, vocês são tímidos. Ou seja, vocês não usam o poder que Jesus confere a nós, o poder do Espírito Santo, para agirmos em nome de Jesus. Nós ficamos limitados nas nossas percepções de nossas próprias pequenezes, mas não, a gente tem que fluir muito mais além daquela nossa capacidade, porque o Senhor Deus vai nos capacitando. Em outra ocasião, também Jesus falava da timidez. Chegou aquele pai desesperado e foi ao encontro de Jesus, e estavam ali os apóstolos, e ele chegou logo para os apóstolos e diz, ore pelo meu filho, que ele baixa um espírito imundo nele, e joga ele no chão, ele fica se batendo ali, fica se espumando. Eu diria, como médico que sei, que ali era possivelmente uma crise epiléptica. E os apóstolos oraram pelaquela criança. E nada aconteceu. Eles não conseguiram expelir aquele demônio que vinha para aquela criança. E jogava ela no chão e ela caía, às vezes nas águas, às vezes no fogo, às vezes no chão. Era tremendamente acometido por esse mal. E Jesus, então, foi procurado pelo o pai da criança. Jesus, eu pedi seus apóstolos que curasse meu filho, e eles não podiam. Quando Jesus se aproximou da criança, o espírito do mal já se manifestou e aquela criança se jogou, foi jogada em terra e começou a se debater, somente com a presença de Jesus. E Jesus repreendeu o espírito imundo que acometia aquela criança, e a criança ficou liberta. E Jesus se dirigiu aos apóstolos e disse, vocês são tímidos. Até quando vocês vão agir assim? Ou seja, a timidez nossa, que, como eu disse,